Então, esse é um tema que não é um tema de fácil apreensão, não é um tema fácil para a gente poder conversar, e geralmente nós evitamos falar da tristeza e da depressão. Então, é um tema que demanda que a gente possa, né, respirar e tentar ter essa disposição, essa coragem para poder encarar, falar de tristeza e de depressão. Aí apreciem a minha ideia de imagem, né, a respeito do tema. Vocês veem que é um mar, né? E assim, como se fosse uma geleira e tem uma assim, como se fosse uma abertura, né? Para aprofundar mais. Então, a tristeza tem um pouco disso, a gente tem que ir um pouco mais fundo, né? Acho que essa é a ideia, mas não é para ficar lá embaixo, não é para ficar submergido. Então, a ideia da apresentação é um pouco isso também. Vamos fundo, mas não vamos submergir, e é por isso que a gente vai terminar falando dos recursos e esperamos que a conversa também possa nos energizar no sentido de reconhecendo a tristeza, não ficarmos afundados nela, né? Então é esse tema, tristeza e depressão. A tristeza é uma emoção básica, como outras emoções que a gente já falou aqui anteriormente. A gente falou numa live de medo e ansiedade, e depois a gente falou de várias outras emoções, como alegria, raiva, né? Mas vergonha e culpa não são emoções inatas, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. É só importante dizer que a tristeza, como uma emoção básica, é uma emoção que está nos acompanhando desde sempre. Então, ela não é alguma coisa que você aprende a sentir. Você sente desde bebezinho, já é uma experiência emocional presente, ainda que você não tenha consciência de tudo o que está sendo vivido ao seu redor, né? Então, o que é a tristeza? Ela é uma reação emocional à perda e aos eventos negativos. Então, de imediato, com essa definição, a sensação que dá é que a tristeza é uma experiência ruim. E a gente também precisa desfazer essa ideia de que a tristeza é ruim. Ela pode não ser agradável, ela pode não ser gostosa, mas ela não é necessariamente ruim. E ela é, sim, uma reação a eventos negativos, a situações de perda. Então, vamos tentar diferenciar um pouco mais essa tristeza, primeiramente falando do afeto, depois diferenciando os tipos e depois vendo as formas e intensidades variadas da tristeza, né? Então, quanto ao afeto, a tristeza se opõe à Oi, alegria. é Então, coisa da uva. pessoal, desligar o microfone, por favor. Então, quanto ao afeto, a tristeza se opõe à alegria, e você tem aí essa imagem do Divertidamente, que é um desenho muito legal, que traz 5 emoções básicas, dentre elas a tristeza e a alegria. Para quem não viu, eu não vou contar, mas essa é uma parceria que acompanha o desenho do início ao fim. Então você vê que elas estão juntas, a alegria tenta puxar a tristeza olha para a cara da alegria e fala assim, não estou te entendendo, não sei o que você quer, ou então não contribui, se arrasta no chão, se joga e diz que não vai participar da brincadeira. Então, tem essa oposição entre tristeza e alegria, prazer, sensação boa, sensação ruim, que acompanham afetivamente essas duas experiências emocionais. E a gente vai falar um pouquinho depois disso. Então, existem 3 tipos de tristeza, né? A tristeza reativa, que é uma tristeza que se apresenta diante de uma perda, uma dor, uma decepção, e não precisa ser algo grande, extraordinário, pode ser a perda de um objeto, pode ser uma mentira boba que foi contada por um amigo. Então, todas essas situações negativas, de dor, de decepção, podem levar a uma reação de tristeza. Ela pode ser endógena também, que ela está mais relacionada a um estado de ânimo apático,
aparentemente sem relação com o evento. Então, são situações em que você sente um humor para baixo, uma sensação ruim, você não necessariamente consegue vincular a um evento, né? Então, a gente pode pensar que, depois a gente vai falar um pouquinho mais, pode estar ligado a situações físicas, a condições físicas, mas também a condições sociais, né? Então, a questão de ser endógena também pode ser relativa a uma ampla quantidade de situações que podem estar sendo vividas e que dificultam você definir qual é o evento exatamente que é causador ou que estaria relacionado à situação de tristeza. Então, alguém está com o microfone ligado, pedir para desligar, por favor. A tristeza, né, como uma reação existencial, está ligada aos sentimentos de dúvidas, de incertezas sobre quem se é ou o que se quer da vida, né? Então, aí a gente já vê a tristeza também sendo ligada à questão de uma reflexão identitária, né, que a gente também vai falar algumas vezes disso, que tem a ver com a situação da constituição de si a partir de uma experiência de reflexão sobre alguma coisa que pode ser que você não valorize mais e que você queria mudar e que você acha que não faz mais parte da sua vida. Você pode sentir essa sensação de perda e de dúvida e de incertezas, né? Toda vez que entra alguém, aí entrou alguém agora, ele trava. São coisas da tecnologia. Então, a tristeza também tem formas e intensidades variadas, né? Isso está relacionado aos eventos e está relacionado também às pessoas, né? Nem todo mundo vai sentir da mesma forma, da mesma intensidade, esses eventos que estão ligados à perda. Mas essa é uma lista que não é gradativa também, porque algumas pessoas podem sentir mais tristeza na solidão, outras mais ligadas à falsidade, outras mais ligadas a injustiças, né? E tem digamos assim, aqueles que são estatisticamente mais presentes como uma experiência de tristeza, são esses três primeiros aqui, que são o luto, o divórcio e o desemprego. Então, estatisticamente, se a gente pergunta às pessoas o que elas experimentam tristeza, esses três são sempre à frente. Mas tem tantos outros, né? E tem aqueles também que a gente pode relacionar a uma situação positiva. Então, após o gozo no sentido geral, não só o orgasmo, mas o prazer de comer uma comida gostosa, de estar com amigos conversando, se sentindo super feliz, e estar num show, estar passeando, estar fazendo coisas que são prazerosas e que essas coisas terminam. Então, após o gozo, né, tem até uma expressão, né, pós-coito, um animal triste, né? Então, após o coito, o animal fica triste, é essa sensação de que acabou, eu quero mais, né? Também está ligado aos momentos de criatividade, muitos artistas, pintores, escritores relacionam a tristeza a uma ampla energia para criar, para fazer coisas diferentes, né? E aos momentos de reflexão também, né? Uma vez ouvi de um psicólogo, não gostei muito, porque eu adoro a reflexão, mas ele disse que quanto maior a reflexão, menor a felicidade, né? Então, quanto mais a gente para refletir, para sentir as coisas, para pensar, então mais a gente tem a companhia dessa emoção que é a tristeza. Então, a tristeza, a gente pode dizer, ela é normal, embora ela não seja muito querida, né? Não é muito desejada, ela não é muito benquista. Então, normalmente, quando a gente fala assim, eu estou triste, as pessoas ficam logo numa perspectiva de tensão, o que está por vir aí, não tem coisa boa. Então, não é alguma coisa que a gente gosta muito de estar perto, né? Então, como uma reação não patológica a eventos ou perdas, né, a gente tem que olhar para a tristeza de uma forma de reaprender e poder dizer que ela é bem-vinda. Então, tem esse sentido também de a gente estar enfatizando que
a tristeza é normal, a gente precisa experimentar a tristeza, né? Então, tem diferentes aspectos da tristeza, que alguns deles vão ser relacionados a qualquer tipo de experiência emocional, mas que a gente também vai especificar aqui a partir de algumas dimensões, né? Então, peraí, tem duas pessoas querendo entrar, não vamos deixá-las tristes. E aí eu consegui, vamos lá. Então, especificando os contextos, os aspectos, as dimensões relacionadas à tristeza, geralmente a primeira visão que a gente tem de uma pessoa triste tem a ver com a face, né? Então a gente identifica muito bem a tristeza na face, as pálpebras descaídas, né? A perda de foco nos olhos, aquele olhar triste, aquele olhar sem brilho, né? O canto da boca ligeiramente para baixo. Então a gente logo identifica se a pessoa está triste, se a pessoa não está bem, tem alguma coisa acontecendo. Só que a gente vai ampliar um pouco para a gente poder perceber que, além da expressão facial, que é característica de todas as emoções básicas, que você identifique na face, né? Então, a alegria você identifica na face, o medo, a raiva, a tristeza, mas ela também tem alguns componentes a mais que ajuda a gente poder estar identificando, né? Um deles é o corpo, né? Então, a tristeza ela é acompanhada de sensações no corpo, não necessariamente visíveis, né? Como o aumento da sensibilidade ao frio, né? Afeta também o apetite, algumas pessoas para mais, outras pessoas para menos, né? Afeta o hormônio cortisol, o estresse, quer dizer, a resposta ao estresse durante a tristeza é uma resposta aumentada, né, no sentido de maior produção de cortisol, maior sensação de que o corpo precisa se preparar para uma situação de perigo, né? Então, afeta as taxas de glicose, a pressão arterial e o sono, né? O cérebro, no caso, também precisa de mais energia, porque demanda mais reflexão, mais pensamentos, mais lembranças, mais ruminações na busca de soluções, e aí também aqui a questão positiva e negativa, né? Tem a necessidade de pensar, de refletir, e a diferença de quando que isso se torna um problema tem a ver com a intensidade e tem a ver com a história também de cada um. Lembrando para desligar o microfone, por favor. Outra reação do nosso corpo é a diminuição da produção de serotonina. A serotonina está ligada à motivação e ao prazer, né? Então, com a baixa da serotonina, a experiência da tristeza também leva a gente a ficar com menos vontade de fazer as coisas, sentindo menos prazer, né? E diminuindo a energia corporal para agir, para querer fazer as atividades até as mais prazerosas, que geralmente são consideradas por cada um. Então, até aqui, lembrando, a gente está falando de uma tristeza normal, a gente não está falando de depressão, a gente está falando que sim, a tristeza afeta o corpo nesses aspectos, e essas reações são consideradas normais. Então, a tristeza no aspecto das interações e ligadas também às outras experiências emocionais, a tristeza ela é uma pista de que alguma coisa está acontecendo, assim como a raiva e a alegria também. Então, durante as nossas interações cotidianas, nós reconhecemos e interpretamos essas pistas sobre as emoções. O que acontece com a tristeza é como nós temos essa sensação de que a tristeza é alguma coisa que não é boa, e essa socialização, a gente aprende desde criancinha que é melhor evitar a tristeza, né? É melhor ficar longe da tristeza. Então, a gente passa a ter alguma dificuldade de, nas interações, perceber a tristeza. E isso acaba afetando o sucesso da nossa comunicação e da manutenção das relações. Então, é muito comum, quando alguém está triste, a gente não perceber imediatamente, porque há uma tendência de buscar uma outra emoção, que a gente pode chamar de uma emoção secundária, para despistar a tristeza. Então, a própria pessoa que sente a tristeza pode expressar uma outra emoção, como raiva, por exemplo, e essa emoção secundária passa a ser mais notada, né? Mas mais
fácil de ler, né? Então, é importante a gente estar destacando que a tristeza, ela é uma emoção importante para a gente reconhecer nas nossas interações, né? Então, a partir desse reconhecimento, a gente também vai poder entender qual é a mensagem que a tristeza está passando. Então, a tristeza comunica, a maior parte das vezes, um pedido de apoio que reforça comportamentos de reciprocidade, né? Então, diante de alguém que chora, que comunica essa tristeza, que você, diante dessa pessoa, consegue reconhecer, você tem ali um movimento de reciprocidade e de ajuda, de acolhimento, que ajuda a pessoa a lidar com a experiência emocional da tristeza, né? Então, não enfocando somente na expressão facial, né? E incluindo também as diferenças individuais e os fatores contextuais que ocorrem no momento das interações. Então, às vezes, assim, a pessoa está disfarçando, né? Algumas pessoas conseguem disfarçar a tristeza sorrindo. Então, são aquelas pessoas que estão sempre com um sorriso e tal, e aí você não consegue ter muita percepção da tristeza na face, em função desse hábito do sorriso, mas você pode ter outras pistas contextuais, como, por exemplo, a voz que diminui o ritmo, a voz que está mais lenta, ou o ombro que está mais para baixo. Então, são pistas no corpo, que são contextuais em relação à expressão facial, e pistas também a respeito do modo como essa pessoa se comporta no ambiente, e dependendo do ambiente, um ambiente que ela geralmente é mais solta, mais alegre, ela pode estar com menos energia e menos falante ou qualquer coisa assim. Então, a percepção da tristeza também depende da intensidade, né? Então, a gente tem como se a gente tivesse um filtro. Eu suporto a tristeza até o nível 5. Chegou no nível 5,5, eu não consigo mais olhar para a tristeza, e essa intensidade começa também a prejudicar a minha percepção da experiência emocional do outro, e predomina um viés negativo e uma certa repulsa à experiência emocional da tristeza, né? Mas é preciso novamente lembrar, né, de que é importante o reconhecimento dessa experiência para que se possa ter uma situação de ajuda. Então, é possível ler múltiplos fatores que se apresentam na tristeza. O tom de voz, a postura, a história da relação, que influencia o julgamento da emoção. Então, por exemplo, se você criou uma expectativa numa situação relacional com alguém, de que essa pessoa é uma pessoa que vai te botar para cima, provavelmente nessa história da relação você vai tender a ver somente as experiências emocionais positivas dela e negligenciar toda a experiência emocional de tristeza e julgar, né, negativamente quando essa experiência se manifesta, né? Então, tudo isso vai, né, entrando para que a gente possa ou não ler essa emoção nas interações. Ler bem ou ler não tão bem. Outro aspecto é que em algumas interações, em algumas situações familiares ou relações íntimas, ou mesmo relações de amizade, pode haver uma ambiguidade nos sinais, como eu já falei, né? Um olho que está caído, um triste, mas um sorriso sempre no rosto, são sinais ambíguos, né? Então, indivíduos com intensa tristeza tendem a ter maior dificuldade de reconhecer as emoções presentes, principalmente quando os sinais são ambíguos. E aí há uma tendência, quando você experimenta mais tristeza, né, você tende a uma experiência mais intensa, há uma tendência também de diminuir a percepção de emoções positivas nos outros, né? Então, eu não consigo reconhecer a alegria quando eu estou numa experiência emocional intensa de tristeza, né? Então, essa é uma dificuldade de leitura, né, quando eu diminui a minha capacidade de percepção das emoções consideradas ou vividas como positivas. Quando isso acontece, é uma indicação de uma tendência ao desenvolvimento de patologias, né? Então, a gente vai falar um pouco por que isso leva a essa questão do desenvolvimento da patologia. Tem a ver exatamente
com o tópico posterior que a gente vai falar. Então, um outro aspecto da tristeza remete ao contexto das diferenças históricas e socioculturais, que a tristeza não é vivida da mesma forma em diferentes grupos, né? Então, tem grupos que valorizam a tristeza em determinados momentos, exemplo disso são as carpideiras, né, que elas são contratadas para chorar no momento, né, do falecimento de alguém, do velório, né? Tem a experiência da saudade, que é uma característica, né, do português, o brasileiro também tem um pouco disso, né, e se orgulha um pouco, né, de ter a palavra saudade para expressar essa sensação de falta, de dor, né, e que se liga à melancolia, que também é muito próximo da ideia de saudade, e que está ligado também à experiência de recordar tempos perdidos, né? Ai, como eu era feliz, eu não sabia, né? E isso ainda a gente está falando de uma tristeza normal. Tem a história familiar, né? Algumas não só no sentido genético, mas no sentido cultural, social. Algumas famílias privilegiam mais uma emoção do que outras, né? Umas vão estimular que se ria mais do que se chore. A tendência da maioria das famílias é rir mais do que chorar, mas pode acontecer de que algumas famílias reconheçam mais a tristeza e estimulem mais, até caminhando por alguma coisa que poderia ter saído normal. Tem as diferenças de gênero, as mulheres são socializadas para expressar tristeza, enquanto os homens são socializados para expressar a raiva. Então, é muito comum, no exemplo que eu dei anteriormente, quando um homem sente tristeza, que ele imediatamente apresente a raiva como uma emoção predominante, né? E tem as histórias pessoais e interacionais também, que identificam com quem eu posso sentir tristeza, né? Quais são as minhas interações, quais são as minhas histórias, o que eu já vivi, que indicam que eu posso sentir ou não posso sentir a tristeza. Então, um outro aspecto é a da intensidade, né? Como eu já falei, dentro do campo do normal, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para falar ainda da experiência da tristeza a partir do luto, né? Então, é normal sentir fadiga, apatia, desinteresse na vida em geral, solidão emocional ou social, sensação de desamparo, choque, ânsia de voltar a recuperar a perda, vazio no estômago, aperto no peito, sensação de falta de ar, despersonalização, tudo parece real, fraqueza ou tensão muscular, maior sensibilidade ao ruído e irritabilidade, dificuldade de concentração, confusão mental e ruminação. Então, eu fui até pulando alguns pontos da lista, a lista é grande o suficiente, mas é para chamar a atenção que essas sensações ainda não são necessariamente consideradas uma expressão patológica, né? Então, poderia perguntar a vocês, a gente pode conversar um pouquinho depois. Nesse momento, é muito provável que todos nós estejamos sentindo alguma coisa dessa lista. Nós estamos passando por um momento que é um momento triste, né? Então, um último aspecto dessa experiência emocional considerada normal tem a ver com essa ideia do fluxo, e o fluxo a gente pode entender como uma corrente de sensações corporais, de emoções, de sentimentos e de pensamentos que ocorrem a todo tempo diante de um evento significativo. Então, estamos aqui, né, nessa live, vocês estão cada um na sua casa, eu na minha casa, a gente está o tempo todo sentindo alguma coisa e isso vai num fluxo. E há uma tendência da gente cortar algumas experiências e privilegiar outras, né? Como eu já falei, a tristeza, essa é a emoção que tende a ser privilegiadamente cortada, né? Então, o que se chama atenção aqui numa tristeza normal é que ela não tem que ser cortada, mas ela pode ser vivida no fluxo, o que significa que se surge um outro evento, um evento positivo, um evento que vai me trazer uma sensação agradável ou prazerosa,
isso pode mudar a minha expressão de tristeza, e não tem nada errado nisso, né? Porque algumas pessoas podem achar, então a tristeza normal é você ficar curtindo a tristeza, você ficar lá no fundo do poço. Eventualmente é até bom, eu até gosto, a gente vai falar disso também, de ouvir uma musiquinha de força, né? Ficar com uma dorzinha, assim, dar uma choradinha com uma musiquinha, né? Mas mudou a música, né, tem uma batida, né? Então vamos dançar. Então, isso é o fluxo da corrente da experiência emocional saudável, que tem a ver com não bloquear essa corrente. A mesma coisa ao contrário. Se eu estou super feliz, estou na batida da música, estou no movimento do corpo, e surge alguma coisa de perda, de evento negativo, de decepção, e surge a tristeza, o importante é deixar vir essa tristeza também, né? Então, do corpo ao significado, o que o caso da tristeza quer dizer, né? Então, quando eu sinto tristeza, eu geralmente indico as pessoas para elas refletirem sobre o que está sendo perdido, o que está sendo de importante na vida que não está tendo mais espaço, né? Então, a tristeza é um convite, né, desde as sensações corporais à construção do significado, para você identificar aquilo que é importante na sua vida, e por isso tem uma direção de luta também para você manter aquilo que você quer alcançar. Então, a tristeza é importante também para te orientar naquilo que você quer da sua vida. Então, vamos diferenciar a tristeza da depressão, e aí vamos entrar na questão da patologia, né? Para fazer essa diferença, né, então a gente não está trazendo aqui a lista de diagnóstico, embora a gente vá fazer depois, a Ana Luísa vai apresentar essa parte, não é a nossa intenção ensinar vocês a fazer diagnóstico para identificar se alguém tem ou não depressão, mas é para trazer algumas ideias que ajudam a pensar, né? E até aqui o que eu falei tem a ver com isso, que quando a gente vai avaliar uma situação, né, de tristeza, tentando identificar a normalidade ou a patologia, tem a ver com esses três aspectos, né, que são da intensidade, da duração e do motivo, né? Então, a gente já falou bastante da intensidade, que a intensidade varia, e isso está ligado à duração, então ela varia diante de um determinado tempo, diante de um evento, eu sinto tristeza diante de determinado evento, um tempo que é um tempo apropriado, como eu falei, depois a experiência flui. A experiência flui, a duração foi apropriada, ok, a intensidade também vai modificar em função da experiência emocional continuar fluindo. E aí, um dos fatores que também vai ajudar a fazer essa distinção entre é normal ou é patológico é a questão do motivo, e que remete a essa ideia com e sem motivo, né? A tristeza com motivo, a gente já falou bastante, tem a ver com a duração, a intensidade da tristeza, e são facilmente identificadas nessa duração, essa intensidade, diante de um evento ou uma perda, né? Então, eu pontualmente experimento tristeza diante de um evento doloroso, e isso é passageiro, isso flui. Então, isso é com motivo, eu identifico. O sem motivos, aí já é difícil identificar o evento, né, de onde vem essa experiência de tristeza. É difícil identificar também a proporcionalidade da intensidade da duração. Às vezes você assim, pode ser que esteja relacionado a esse evento, mas a resposta em termos de proporção não é equivalente ao evento, é exagerada, né? E isso também está relacionado, pode estar relacionado a uma causalidade biológica ou um evento traumático. Então, pode ser uma situação de mudança hormonal, pode ser ligado a algum tipo de doença que está trazendo essa experiência de tristeza, e por isso é difícil você identificar o motivo. E quando é relacionado a um evento traumático também, não necessariamente a pessoa tem consciência de uma experiência dolorosa que ocorreu há muito tempo atrás, mas de alguma forma continua ali trazendo essa sensação de perda, mas o motivo não é facilmente identificado porque ele ficou lá atrás. Então,
Entrou alguém e travou. Vamos lá. Opa, é assim mesmo. Ana Luísa agora vai falar da depressão, sintomas e recursos. Oi? Pode falar? Pode. É que não entrou aqui na listinha de sintomas. Como a Edna estava falando, existe uma diferença. Boa tarde, eu nem sei se é boa tarde para todo mundo. Mas existe uma diferença entre a tristeza e a depressão. Né? A tristeza ela é um sentimento normal, enquanto a depressão é uma questão patológica. Aí aqui a gente tem uma lista de sintomas que vem da depressão. E para você ser diagnosticado com depressão, você precisa ter no mínimo 5 desses sintomas. Eles têm que perdurar por praticamente a maior parte do tempo e durante quase todos os dias. Tá? E os 2 sintomas que são precisam estar presentes é o humor triste, ansioso ou vazio persistente, e a anedonia, que é a perda de interesse ou prazer pela vida, por hobbies e atividades que geralmente traziam prazer para você. Né? Então, aqui estão alguns dos sintomas: sentimento de desesperança, irritabilidade, sentimento de culpa, desamparo, perda de interesse, que é a anedonia, né? Diminuição da energia ou fadiga, mover ou falar mais devagar, sentir inquieto ou ter problema de ficar sentado, dificuldade de concentração, de tomada de decisão, de dormir ou de acordar, né? Ou você dorme demais ou você não consegue dormir o suficiente. Tem alteração no apetite e no peso, tanto para aumento quanto para diminuição, pensamentos de morte ou suicídio, tentativas de suicídio e dores difusas, né, de cabeça, cólica, problemas digestivos, tem uma causa física clara e que não aliviam mesmo com o tratamento. Aí a gente botou uma tirinha aqui, que é de um artista chamado Nick Silic. Ele tem um site chamado The Awkward Yeti, que ele fala um pouco sobre essas questões, né, da vida de uma forma mais suave. E aí essa tirinha é a tirinha de uma história enviada pela leitora Sarah Flanagan, que ela compartilhou como é que era a luta dela diária para vencer essas desordens. Então, essas 2 bolinhas que estão aqui, uma é a depressão e outra é a ansiedade. E aí ela explica que são sentimentos que às vezes tiram umas férias e voltam, que tem uma hora que ela fala que a mãe dela vai falar com ela, tipo, ah, mas eu não entendo, ontem você estava tão animada, por que você está tão caída hoje? E aí ela explica para a mãe dela isso, que a depressão e a ansiedade são jogadoras que jogam um time contra mim, que o objetivo delas é colocar ela para baixo, que elas roubam a motivação e a energia para você fazer qualquer coisa. Aí a gente vai falar um pouquinho dos recursos. Que está indo, só um segundo. Então, primeiramente, a gente tem a música, né? A música, como a Edna falou, é uma forma de catarse. Então, ela ajuda você a elaborar por identificação, tá? Outro recurso para melhorar também o humor é o choro, né? Muita gente fala, ah, não chora, engole o choro. Mas o que acontece? O choro, ele libera endorfina. Então, ele ajuda você a relaxar, ele produz o relaxamento, né? E então ele ajuda você a regular a emoção de tristeza. A rede de apoio, os amigos, o relacionamento íntimo, a família, também é muito importante nesse momento, porque a depressão ela é um transtorno que ela se retroalimenta, então ela traz um sentimento de inutilidade muito grande, né, de um sentimento de vazio, um sentimento que você não presta. E quando você tem essa rede de apoio mostrando para você que eles estão ali do seu lado, que eles estão te dando apoio, isso ajuda você também a se sentir mais amado, ver que você não está sozinho e pedir ajuda profissional com a medicação, tá? Tem muita gente que tem um preconceito contra a medicação, porque não quer tomar a medicação, porque não quer se tornar refém.
E o importante nesse momento é entender que você nunca fica refém dos remédios, né? Porque você tem como entrar numa terapia, por exemplo, e buscar ajuda para você conseguir depois fazer o desmame. Mas você fica refém dos sintomas, os sintomas que não deixam você viver a sua vida de uma forma plena. E aí a gente vai falar sobre, né, essa questão de pedir ajuda, ela vem na próxima tirinha também. Porque tem muita gente que adere que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas aí a tirinha que está entrando mostra que quando a gente precisa ser forte, quando a gente é forte, a gente aceita a nossa vulnerabilidade e procura a ajuda do outro, para a gente poder ficar melhor, né? E aí a gente indo mais a fundo, entrando numa questão de pesquisas, né? A gente vê que existem muitas pesquisas que dizem que o exercício físico, por exemplo, é uma ótima forma de você trabalhar a depressão, porque ela tem efeitos similares ao antidepressivo e elas ajudam a melhorar os sintomas tanto da ansiedade quanto da depressão. A OMS ela recomenda por semana para adulto saudável 150 minutos de atividade física e 300 minutos para crianças e adolescentes saudáveis. Tá? Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo que te tira do repouso e traz um gasto de energia. O exercício físico é um treino elaborado com objetivo próprio e é um pouquinho mais direcionado. Então, a atividade física é qualquer coisa que você possa fazer em casa. Lavar a louça, estender roupa, varrer chão, passar pano. E aí, quando a gente olha o momento em que a gente está atualmente, a gente vê a importância de você se manter ativo. Porque o que acontece? 6 semanas de estresse crônico podem desencadear depressão. Então, é muito comum, e ainda mais dentro do isolamento, em que você não tem esse contato constante com todo mundo. Então, com as pessoas, né, ao seu redor, você não pode encostar, você não pode abraçar, você não pode, no momento, nem se encontrar pessoalmente. Então, é importante você se manter ativo durante a pandemia com exercícios e atividades físicas, né? E aí, o ideal é você sempre ter uma rotina para você se exercitar, fazer as suas atividades num dado momento do dia. É mais fácil para você sentir essa vontade, né, quando você cria a rotina. Além disso, você pode escolher atividades ou exercícios que você curte, né? Pilates, dança. O fato de você colocar uma música alegre, como a Edna falou, para dançar, já ajuda você a sair um pouco dessa tristeza, né? E ajuda você a se movimentar, que é muito importante. Outras dicas é se você tem que ficar muito tempo sentado, você revezar entre sentar e ficar em pé um tempo, né? Ah, vou ver uma reunião. Você não precisa da câmera, vou ficar 2 minutos sentado, 1 minuto em pé, para você poder se movimentar. Isso é muito importante. Aí aqui a gente tem, né? Corda, bambolê, tudo isso são formas de você se movimentar e você gerar serotonina e ficar um pouco mais alegre, mesmo que você não consiga correr, né? Sempre tem alguma coisa que você pode fazer em casa, um alongamento. Aí, nesse momento de pandemia, é muito importante você tentar sempre ser ativo e praticar atividades e exercícios físicos. Além disso, é importante a gente definir metas realistas para a gente. Algo que estimule a gente, mas que não seja muito difícil de conseguir realizar, para não causar mais frustração e a gente acabar desistindo ou acabar gerando mais sentimento de tristeza. Porque, como eu falei, a depressão é uma coisa que se retroalimenta. Então, você se sente inútil, você não sente vontade de fazer as coisas, você se sente inútil, você não consegue fazer as coisas, e isso alimenta o fato de que você se acha inútil, porque você não consegue fazer nada. Tentar passar tempo com outras pessoas e conversar com amigos e parentes de confiança por videoconferência ou por pessoas que moram na sua casa. É importante também a gente ficar alerta às pessoas que moram com a gente, porque tem muita gente que não consegue identificar que está passando por esse momento, porque nunca teve depressão ou não entende o que é depressão.
Então, quando você conversa com alguém, você percebe essa mudança de comportamento na pessoa, isso é uma fonte de ajuda para você. Esperar o seu humor melhorar gradativamente, não imediatamente, porque é aos poucos que você vai melhorando, né? Não é uma melhora imediata. Então, você começa a melhorar agora, são passos pequenos, não existe nada de errado em você ter recaídas, porque isso acontece com todo mundo. É importante você adiar decisões que são de grande importância, né? Como se casar, se divorciar, mudar de emprego, até que você se sinta melhor. Se não tiver como você adiar uma discussão, uma decisão, é importante você discutir com pessoas que te conhecem bem e têm uma visão mais objetiva da situação e consigam ver com mais clareza, porque a sua visão vai estar ofuscada por pensamentos extremamente negativos. Entender como funciona tanto a tristeza quanto a depressão é importante para você saber diferenciar qual é a sua necessidade, né? O que você está passando, assim como o que alguém próximo de você pode estar passando também. E a outra dica é fazer terapia. Esse site que está aqui, Mapa Saúde Mental, é um site que tem todas as informações sobre a galera que está atendendo online agora na pandemia, quem está atendendo de forma gratuita. Então, assim, é muito importante fazer terapia para cuidar de você, né? Para melhorar a sua qualidade de vida. E aí eu vou passar a bola de volta para a Edna, para ela dar para vocês a finalização. Uhum. Eu me perdi. Vamos lá, então, dicas de leitura, né? Esses são livros que, de alguma forma, a gente usou durante a apresentação, então vou falar um pouquinho desses livros para vocês, aproveitando a ideia de que a tristeza encaminha a gente para uma posição mais reflexiva, mais energia baixa, mais parada, e também tem a ver com essa possibilidade de ler e pensar de uma outra forma, mas como a Ana Luísa falou também, dependendo da situação, a gente tem que procurar uma atividade física para poder retomar a energia. Então, o importante, o que a gente está falando, é esse fluxo, né? Não ficar num extremo ou no outro. Então, o primeiro livro, O Demônio do Meio-Dia, é um livro que é numa linguagem mais pessoal, que ajuda a gente a mergulhar nesse universo da depressão, entendendo essa experiência a partir de quem viveu. Então, são relatos do autor, um relato de primeira pessoa e de outras pessoas que ele entrevistou também, falando de depressão. O outro, A Tristeza Perdida, já é um texto mais conceitual, em que você vai poder acompanhar um pouco a história da leitura que se faz da tristeza, tentando relacionar essa construção patológica, né? Assim, ou seja, como é que você foi olhando para a tristeza e vendo ela cada vez mais de uma forma negativa, a ponto dela ser exclusivamente associada ao desenvolvimento de patologias, né? Então, o autor vai questionar isso, dizendo que a tristeza, né, como a gente desenvolveu, é uma expressão emocional normal e necessária, né? Então, como contraponto, a gente falou desde o início, não se pode falar da tristeza sem falar da sua parceira, que é a alegria. Tem esses dois livrinhos, A História da Alegria, que é um livro que retoma, né, a ideia de como que surge na história da humanidade essa necessidade de estar bem, de estar alegre. Então, é bem interessante que isso remonta, né, desde lá dos gregos, né, ou pega a história bíblica também, tudo isso ele vai demonstrando. E é um aspecto curioso, porque eu li esse livro no Kindle, né, li digitalmente, aí lancei uma pesquisa, joguei a palavra tristeza, porque muitas vezes ele fala de tristeza, eu pensei, deixa eu ver quantas vezes ele fala de tristeza no livro. Então, são quase 200 vezes o autor fala de tristeza. Então, não há como falar da alegria sem falar da tristeza. Esse último livro do Alexander Lowen, que se chama Alegria, né, Entrega ao Corpo e à Vida, também, novamente, ele vai falar dessa importância da emoção positiva e dessa expressão corporal, que é a própria capa, né? O corpo se expande na alegria, mas o tempo todo ele vai remeter dessa parceria. A alegria não pode ser experimentada sem que você conheça a tristeza. Por isso que eu trouxe também uma frase
aqui logo adiante, né, com essa ideia das paixões contrárias nos extremos e reações físicas aproximadas, né? Até às vezes no sorriso, né, ou no choro, não sei se vocês já tiveram essa sensação que às vezes uma pessoa você olha, você não tem certeza se ela está sorrindo ou se ela está chorando. Então são paixões contrárias, mas que às vezes têm reações físicas aproximadas. E o Alexander Lowen tem essa frase que eu acho muito interessante, que ele diz: tanto a tristeza como a alegria são provenientes de sensações na barriga, né? São sensações que a gente tem aqui na barriga. Homens mortos não choram. A vida é um processo fluido que se torna completamente congelado na morte e parcialmente congelado em estado de rigidez, que são estados de tensão. Chorar é um degelo. Eu acho essa imagem muito bonita, né? E aí eu botei aqui esse quadro, né, demonstrando essa ideia da tristeza é uma contenção, a necessidade de chorar é todo o corpo, né, se contraindo, né, se diminuindo, se abaixando, mas isso também é uma experiência que proporciona que você degele e aí você pode encontrar uma expansão da sua energia a partir desse degelo. Então, nesse sentido, nós vamos terminar com uma música, né? Já que falamos tanto da música como um recurso, e essa música é um fado. Pode ser por aqui mesmo, por áudio? Pode. Ah, tá. Então, boa tarde para todo mundo. É o seguinte, eu queria comentar essa questão que a Ana Luísa falou, que é a questão da medicação, né? Eu acho que é uma questão importante assim de ser debatida, principalmente no curso assim de psicologia, porque eu lembro que eu sou da ênfase B e C, né? Quer dizer, social e clínica. Eu acho que eu nunca tive aula com você, porque você deve ser da ênfase A, né? Sim, mas nem todo mundo aqui é da UERJ, da psicologia, só para você sim. saber. Tá. Tão bom você ter comentado. Então, assim, pelo menos ali no curso da UERJ, como na ênfase C, assim, na ênfase de saúde, eu acho que muitos ali são mais da área clínica, assim, ligada à psicanálise, à Gestalt, eu acho que não se leva muito em conta essa questão da importância, às vezes, da medicação. Também é uma questão polêmica, né? Porque tem gente que argumenta que muitas vezes os medicamentos são usados de forma exclusiva, né? E às vezes de forma muito abusiva por alguns profissionais, né? Mas eu acredito que seja uma coisa importante primeiro de ser trazida nos cursos, né? Eu acho que isso deveria ser meio que desmistificado, né? Para a gente até ter a noção se é isso mesmo que acontece na prática, porque eu tenho relatos assim de pessoas que na verdade foram às vezes no psiquiatra esperando que o profissional fosse dopar elas com medicamentos e não aconteceu. Muitas vezes o profissional até não quis medicar, recomendou um psicólogo, né? Enfim, diante da situação ali que a pessoa apresentava. E eu acho que, pelo menos no curso, onde eu estudei, no caso, falo pela UERJ, não tem essa questão, não foi muito trazida. E acho que tinha também uma certa demonização do uso de medicação, entende? No sentido de dizer, é ruim, isso é ruim. Ainda mais quando são transtornos, às vezes infantis, por exemplo, com crianças, como hoje em dia se fala muito no TDAH, essa questão toda. Entende? Sim. Quer dizer, eu entrei na UERJ em 2011, eu não sei como que tá agora de 2019, 18 para lá, entendeu? Mas eu não me lembro de haver muito um debate sobre isso, entendeu? Eu acho que foi mais no sentido de falar mais mal do que bem. Essa foi a minha impressão. Tá. O que você acha disso? Não, é como a gente colocou, é um recurso, né? Como um recurso, não necessariamente tem que funcionar para todo mundo, mas não é alguma coisa que a gente possa descartar, né? Eu entendo que, assim, como psicólogo, eu não prescrevo, né? Mas eu entendo que a medicação ela está muito relacionada a uma experiência de sofrimento muito intensa, né? Então, se você tem seu recurso químico para te ajudar a encontrar uma resposta mais tranquila, tanto nas suas sensações corporais quanto na sua experiência emocional, acho que a medicação pode ser utilizada, ela é um recurso, né? E como eu não sou psiquiatra, eu preciso de uma parceria médica para discutir isso, né?
Ana Luísa quer falar alguma coisa? A gente vai falando juntas, tá, Ana Luísa? É o que eu acho, Marcelo. Não sei se te respondi, mas assim, vejo tudo isso que você falou. As pessoas às vezes demonizam, né? Ou não Não, sim, acreditam. justamente. Eu acho que tinha que ter mais, eu acho que devia ter mais debate sobre isso. Devia ter mais conteúdo mesmo, entendeu? Eu acho que agora até tá estão caminhando nesse sentido. Parece que tem uma na UERJ agora uma disciplina que não é lá do instituto, mas é ali do IBRAG, né, Uhum, que é do Pedro Ernesto, que é a psicofarmacologia. E acho que não tem como fugir disso, né? Porque hoje em dia tudo é multidisciplinar. Então, eu acho que tem demandas assim muito severas. De repente, não, e assim, não estou querendo fazer também apologia ao uso de remédio, não, entendeu? Não é apologia a uma coisa nem a outra. Mas é entender onde, que recursos que a gente pode utilizar, né? uhum, E não se fechar, e não se fechar, porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas se fecham uhum, para um recurso ou para outro. Tipo, ah, não, o que é bom é só psicoterapia. Então, às vezes uma medicação, num certo contexto, não pode ser usada, vai dopar o paciente e isso sim. interrompe o fluxo associativo e coisas do tipo. Eu acho que acho que o ideal Ah, seria que as pessoas conhecessem mais. Enfim, É uma questão também falta isso. de saber um pouco, porque assim, a depressão ela tem diversos gatilhos, né? E às vezes o que você precisa, o que você tem é uma falta de algum neurotransmissor no cérebro. Então você vai precisar dessa ajuda química nesse primeiro momento, até você conseguir ter uma suficiência para você criar o seu. Só que tem muita gente que se vê, que fica dentro do paradigma de, eu vou ficar refém do remédio, né? E não para pensar o quanto a pessoa é refém dos próprios sintomas. Mas tem que ser uma coisa que tem que ser vista com muita cautela. uhum. Sim, Alguém com certeza. comentou aqui no chat, né, que essa questão da medicação, existe em todo mundo um questionamento, né, repensando a psiquiatria, o uso de psicotrópicos, né, e que tem um movimento no Brasil também, e indica um livro, Anatomia de uma Epidemia, né, de Robert Whittaker, né? E aí eu lendo esse comentário no chat, eu fiquei pensando, né, que a questão do psicotrópico, ela remete também à questão do uso de drogas, né? Assim, no sentido de que são drogas que são utilizadas para aliviar o sofrimento. Muitas vezes a gente não recorre ao conhecimento médico, mas utiliza algumas drogas, desde o próprio cafezinho, né? Se a gente está cansado, está precisando ter uma energia para aumentar a concentração, a gente utiliza a cafeína. Então, a gente tem que pensar o uso da medicação também no sentido mais amplo como droga. E eu me lembrei também a questão de que hoje, né, não se diz mais que a serotonina é produzida exclusivamente no cérebro, né? A serotonina ela é produzida em sua maior parte no intestino. Então, a alimentação. A gente falou disso, Ana Luísa, mas eu estou me lembrando que a alimentação pode modificar o humor, né? Então, você tomar um probiótico, né? Um probiótico vai fazer diferença nesse sentido, né, mudando as suas bactérias, né, que vão te ajudar a produzir serotonina no intestino, e isso vai alterar o seu humor. Tem gente tentando entrar, alguém sinalizou. Foi a própria Ana Luísa. Eu me distraio dessa sala de espera. Então, o que mais? Eu queria Sim. falar, né, sobre experiência própria. É puro achismo, não estou embasada em nada. Eu acho que a medicação experiência de 3 anos com ansiolíticos e antidepressivos. E a medicação, ela é uma muleta. Ela pode te ajudar durante um processo de fisioterapia que você faz. Eu faria essa analogia, né? Você está se apoiando nela enquanto suas pernas ainda não estão firmes o suficiente para você caminhar sozinho. E o psicólogo faria esse trabalho do terapeuta de te ajudar a caminhar sozinho. Não sei se eu fui clara, mas eu fico com essa sensação. E as questões sociais,
ficou mudo para mim. Ficou muda aqui também, a Caterine. É, Acho que ela Alguém quer falar? ficou muda, Caterine. Cortou o teu áudio aí quando você estava falando Tá. ali da questão que serve como uma muleta para você na fisioterapia e depois cortou, pelo menos para mim. Não, essa questão da Caterine, então, vou contando, não sei se ela já voltou, mas é que assim, não são recursos excludentes, né? Você pode fazer psicoterapia e usar medicação, e da mesma forma usar medicação e fazer psicoterapia, no sentido de que aquilo que a gente discutiu, né? A questão dos eventos, né? Se esses eventos continuam ou não continuam, também remetem a essa avaliação, né? Se você toma medicação e tem a mesma experiência no sentido de estar submetida a situações que são negativas e que vão te estar trazendo tristeza, a medicação tem um limite, né, para te ajudar, e a psicoterapia, nesse sentido, ela é um recurso melhor para mudar a sua vida, né? Assim, as decisões que você tem que mudar na vida, né? Que mais? A Roberta sinalizou que quer falar e tem algumas outras pessoas falando no chat. Fala, Roberta. Eu quero. Uhum. Boa tarde para todo mundo. Que bom te ver. Sim, Roberto, muito Aqui bom. pela telinha. Parabéns, parabéns, Ana Luísa. Foi ótimo. Muito bom estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar o gancho da pandemia e do tema que eu acho que movimenta vocês, da adolescência. Queria saber se tem alguma dica para pais de adolescentes, com relação, inclusive, a essa diferenciação entre tristeza, depressão. O que vocês têm a dizer aí? Eu queria aproveitar também para pedir desculpas, que eu vou ouvir as respostas de vocês, eu vou precisar sair para atender. Não sair de casa, sair do chat. Sim, tá. Mas queria agradecer mais uma vez vocês. E a gente se vê outras vezes. Tá bom. Mas você já está saindo ou você vai esperar a gente falar um pouquinho? Vou esperar as respostas. Só não vou poder... Tá bom. Tá bom, tá. Eu acho assim que tem uma característica da adolescência que também a gente tem que ter um certo cuidado, que a adolescência é um momento de maior intensidade, né? Então, se para o adulto a tristeza já é uma emoção difícil, né? Para o adolescente vai ser, além de ser uma emoção difícil, porque ele não vai encontrar provavelmente um contexto que aceite bem essa experiência, é também vivida com maior intensidade. Todas as experiências do adolescente, experiências emocionais, são mais intensas em função do seu amadurecimento, né? Então, no processo de desenvolvimento emocional, a gente tem algumas características específicas da adolescência, que é o início da aprendizagem da regulação emocional por si mesmo, né? Então, até a infância, você tem muito a ajuda dos pais para poder regular essas emoções, com orientações, assim, às vezes, que tendem mais à evitação, à distração, mas que a criança vai se regulando a partir daquele adulto, né? Então, não chora, vamos brincar, não chora, vamos fazer uma coisa legal, vamos comer um doce, vamos pensar em outra coisa, vamos nos distrair. Com o adolescente, você já não consegue mais fazer isso. Então, você precisa ter um espaço de conversa em que essa intensidade emocional seja acolhida e possa ajudar o adolescente a encontrar o seu próprio caminho. Já não é mais, tá chateado, tá triste, não tá legal, vamos sair, vamos passear, vamos divertir, né? Já não ajuda mais o adolescente a desenvolver esse processo, que ele tem que fazer por conta própria, lógico, com apoio, mas que ele precisa aprender a expressar e a elaborar essa tristeza de uma forma pessoal, que é identitária também, né? Que um aspecto importante da experiência emocional e do reconhecimento do que a gente vive
é que isso vai nos ajudando a constituir, porque toda experiência emocional ela é relativa a um evento significativo. Então, ao reconhecer aquilo que é significativo para mim, eu me constituo como pessoa. Então, a experiência emocional é fundamental nesse sentido, e os pais podem ajudar os adolescentes a reconhecerem qual é a relação entre a intensidade daquela experiência e o evento que eles estão passando. Isso não é muito fácil, é fácil falar, mas eu acho que estou falando em função também das pesquisas, da prática clínica, né, daquilo que a gente vê de uma experiência de regulação emocional conjunta que ocorre na família e que ajuda a gente a poder crescer nesse processo de entender a própria experiência emocional. Né? Ana Luísa, quer falar alguma coisa? Não, acho que você resumiu muito bem a questão. É só ficar de olho porque, de fato, na adolescência tudo é muito mais intenso, né? Você está entrando na adolescência é tudo mais intenso. E até mesmo a estratégia de, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete, às vezes não funciona porque é o momento em que o adolescente não quer muito aquela coisa, né? Ele já quer sua autonomia, ele já está mais querendo viver a vida dele. Sim. Alguém está com o áudio ligado e com uma televisão. Se puder desligar o áudio. Porque a gente está ouvindo o noticiário, não sei, alguma coisa assim. Então vamos voltar ao chat. Aí alguém indicou a disciplina do Marcos. Marcos Ferraz dá uma disciplina no UERJ. Quem é da UERJ para fazer a disciplina do Marcos Ferraz, que também faz psicologia, foi meu aluno, desenvolvimento adolescente, uma graça ele. E aí ele vai trabalhar essa questão da medicação de uma forma mais ampla. Então, a Camila, que falou dos diversos estudos, né, que inclusive questionam a teoria setoronista. Você escreveu? Não. Está escrito errado. Setoronérgica e dopaminérgica. É isso mesmo? Da depressão, bem como a teoria dopaminérgica. Ok, embolei a língua. Sim, foi justamente o que eu falei, quando eu trouxe a questão do intestino, eu trouxe a questão do intestino falando que o intestino produz mais serotonina que o cérebro, mas não produz só serotonina. No intestino também tem as bactérias, então você pode pensar a relação do humor com outras partes do corpo, além da questão cerebral. Né? Aí alguém agradeceu a sugestão, que vai comprar o livro que foi sugerido. Alguém está digitando, eu estou ouvindo tudo. Tem o e-book, quem quiser pode me mandar um e-mail. A Camila disponibiliza o livro pelo e-book. Vocês viram aí no chat? Está aí o e-mail da Camila para quem quiser o livro. Aí as pessoas já estão pedindo, mas é melhor vocês pedirem para a Camila diretamente, senão o chat vai ficar lotado de Camila me manda, e aí vai caracterizar tráfico de livro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Tá, pode fazer. Eu não identifiquei ainda quem é. Quem é que está falando? É a Andréia, no nome de Laís. Eu acho que está ruim, Andréia. A gente está te ouvindo mal, mas tenta falar. Aí depois tem a Laís também, que eu acho que quer falar. Não, eu estou com a Laís aqui, no caso. Você é a Laís, que é a Andréia. Isso. Ok. É uma dupla personalidade. Estamos as duas aqui. Tá bom. Tá? Seguinte, eu tenho uma dúvida com relação à ansiedade e a depressão e a tristeza. Porque assim, eu não sou formada em psicologia, tá? Eu sou da área de engenharia, então não sei, de fato. Então, é uma dúvida para eu entender como é que funciona. Então, assim, a ansiedade, ela pode gerar a depressão ou a depressão gerar uma ansiedade? Ambas sempre andam lado a lado? Como é que funciona isso?
Uhum. Sim. Então, gerar não, uma coisa, gerar outra não, mas que andam juntas, sim, podem andar juntas. Então, é muito comum, por exemplo, a gente não perceber que a tristeza, acompanhada de irritabilidade, pode estar associada a uma resposta ansiosa também. E aí tem a ver com o que eu falei antes da intensidade. Então, quanto maior você tem uma baixa de energia, pouca vontade de fazer as coisas, isso está muito ligado à depressão, né? Agora, e a tristeza também, como eu falei, intensidade, varia a intensidade, e a Ana Luísa falou isso também quando ela foi falar da questão de diagnóstica, que tem que ser verificado por quanto tempo isso se apresenta, né? Por dias seguidos, semanas, então tem intensidade e duração. Agora, é comum você encontrar pessoas deprimidas que estão muito irritadas também. E se você tem uma presença de uma irritabilidade muito alta ao lado dessa baixa de energia, está associado provavelmente a uma resposta ansiosa também. Então, o problema assim, desses diagnósticos, quando eles são categoriais, né? Então aí a gente está falando a partir de uma compreensão teórica de fazer diagnóstico. O que é um diagnóstico categorial? Ou é ou não é. Né? Então, ou você tem depressão, você não tem depressão, você tem ansiedade, não tem ansiedade, e isso você vai verificar a partir de uma lista de sintomas. A presença dessa lista de sintomas principais, como a Ana Luísa falou, ao longo de um tempo, definem uma síndrome, né? Então, aí isso você faz o diagnóstico. Mas, assim, no campo da experiência psíquica, é muito difícil que isso esteja assim, tão claramente delimitado. Né? E aí tem uma outra visão, que é uma perspectiva dimensional, que foi o que a gente trabalhou aqui nessa apresentação principalmente. Né? Embora no final a Ana Luísa tenha falado dessa dimensão categorial, né, em que você lista os sintomas e contabiliza, toda a apresentação foi muito pautada em cima de uma perspectiva dimensional, que significa o seguinte: você tem uma palheta de cores, você vai do azul clarinho para o azul mais escuro, e isso tem a ver com intensidade. Então, às vezes você está lá no azul claro e você está na fronteira entre uma tristeza e uma expressão mais de depressão, mas e de uma forma leve, e o azul escuro de uma forma mais intensa. E aí você pode combinar o azul com o vermelho, vamos sinalizar assim, que é a ansiedade. E aí também na ansiedade, de um vermelho mais clarinho para um vermelho mais intenso. Então, cada pessoa vai ter uma expressão e não significa assim que a gente possa identificar o que uma causaria a outra, mas que elas podem andar juntas, podem andar com certeza. Eu não sei se te respondi, Andréia, e se você ficou com mais alguma dúvida. Sim, respondeu. Aí eu tenho uma outra questão, até foi que a Ana Luísa estava respondendo a Vanessa, que na verdade parece ser uma outra pessoa, mas a questão dos neurotransmissores do cérebro, né? E aí algumas pessoas fazem uso, né? Obviamente, de acordo com indicações médica, né? E aí, para que o cérebro consiga ter esses neurotransmissores e aí consiga ter melhorias na questão de depressão, enfim, ansiedade também. A ideia aí é que, depois de um tempo utilizando esses remédios, o cérebro, o organismo, ele compreenda que ele precisa gerar ou criar esses neurotransmissores. Como é que isso funciona assim, no corpo? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento para passar assim, para a gente. Então, na realidade, entra muito no que a Caterine falou. Vou falar do que eu sei, tá? E Edna, por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas o que acontece? O remédio, ele serve como a Caterine mesmo colocou, como uma muleta. Porque
Por que que o estresse crônico, né? Você está em casa, você está se isolando, a ideia é que você retroalimenta aquilo. E quando você começa a se movimentar, a se alimentar de uma certa forma, a fazer atividades, exercícios, o seu corpo mesmo vai criando, a não ser que você tenha uma deficiência. Mas aí você vai se adaptando, né? Então a deficiência, ela causa a falta de vontade de você fazer e a falta de prazer em fazer. Então você não vai fazendo. Aí você toma o remédio, aquilo ali ajuda, e aí você começa a sentir vontade, prazer e começa a correr atrás das coisas que você precisa fazer, e isso vai aumentando, né? Tipo, igual quando você faz uma lista de coisas para fazer e você dá aquele tiquezinho, e só de você dar aquele tiquezinho em uma coisa, você fica super animada para fazer a próxima coisa. É basicamente isso. Eu não sei se eu respondi, ou se você quer acrescentar alguma coisa, Edna. Não, desculpa, não sei se eu entendi bem a pergunta. Seria como que a medicação afeta a produção dos Ela perguntou neurotransmissores? se você, tomando a medicação, seu cérebro se liga, tipo assim, preciso produzir isso. E aí você... Bom. Não, acho que não é tão simples assim, não é tão linear, né? Até porque aí a gente teria que ter uma aula dessa questão da química da medicação, né? Mas não é dessa forma tão linear. Mas eu acho que o que você falou, Ana Luísa, a partir até amplia a questão, né? Que você não adquire isso só por uma questão química, né? Você adquire por uma série de fatores que se conjugam. Então, o fato de você estar fazendo exercício, como a música, se você está com alguém ou se você está sozinho, tudo isso vai estimular a produção de uma química que seja prazerosa, ou não, ao contrário, né? Pode produzir uma química que não seja prazerosa. Então, assim, o que eu posso falar, né? Não sendo da área, né? Para poder falar de uma forma mais específica, é que o que eu observo quando os psiquiatras prescrevem a medicação, tudo isso vai estar associado. É claro que você vai ter uma modificação na química do cérebro ao longo do tempo, mas outros elementos vão se associar, e é por isso que, por exemplo, algumas pessoas não respondem bem a uma medicação e vão precisar de outra, né? Porque se fosse tão linear, bastava você injetar tal substância e aquilo teria uma resposta. Então não é assim tão simples, né? Mas de bolo. E eu queria implementar, se possível, que tem as questões sociais, né? O tratamento medicamentoso leva um tempo. Falaram da disciplina do Marcos Ferraz, eu fiz a disciplina dele, e muito boa, super recomendo. E tem a questão social, né? Leva um determinado tempo para que algumas questões suas mudem, para que às vezes um padrão de vida se altere, um padrão de comportamento se altere, e a própria medicação também proporciona isso. Então, às vezes, você olhar para o social, olhar para o modo como você está se relacionando com o mundo, pode fazer bastante diferença, para além da medicação. Sim. Tem a Não sei se questão deu para me escutar. Sim, tem a questão social, como a gente mencionou também, tem as interações cotidianas, né? E também tem um momento que estamos todos vivendo hoje, né? Então, hoje a gente pode dizer que tem um clima emocional de tristeza no ar, né? E não vai adiantar todo mundo tomar antidepressivo, né? A questão não é essa, a gente vai ter que encontrar respostas que são respostas como estar juntos de alguma maneira, no momento que não podemos estar fisicamente, né, juntos. Alguém falou aqui no chat como identificar que a tristeza é normal ou agressiva. Eu não entendi direito o que a pessoa quis dizer, se é normal ou agressiva. Mas ela disse que está com problema no microfone. Não sei se ela quer explicar um pouco mais. Eu posso ensaiar uma resposta tentando entender.
que eu estava dizendo também, acho que a gente falou um pouco, passou por isso na apresentação, é que às vezes uma pessoa triste, ela pode apresentar a expressão de um comportamento agitado, né? E às vezes uma pessoa triste pode ser agressiva. E como eu disse, isso é uma resposta secundária à emoção primária, né? Então, como uma resposta secundária, é uma tentativa de evitar sentir a tristeza, muitas vezes, né? Então, eu me agito, vou fazer um monte de coisa, vou arrumar a casa, né? E aí eu brigo com todo mundo, eu estou irritada, né? E falo com raiva, enfim, mas na minha experiência emocional de base, o que está acontecendo é a tristeza. Então, eu não entendo que a tristeza possa ser agressiva, nisso, não sei se foi isso que você quis dizer, mas a tristeza ela pode ser acompanhada secundariamente de uma resposta agressiva. Não sei se foi isso que você perguntou e se eu esclareci. Se você quiser responder. Uma tristeza mais intensa. Eu posso perguntar uma coisa relativa a essa questão Ai, o nome me fugiu agora. Vocês falam que, vocês comentaram na questão da medicação, que às vezes você passa a medicação para uma pessoa porque a pessoa tem carência de alguns... Que eu não sou da área, eu não sou psicóloga, né? Eu sou arquiteta, então... Qual é a palavra? Ana Luísa, qual é a palavra? Você sabe, falta alguma... a coisa que faz o neurotransmissor, não é isso? Eu acho que é isso. Você tem carência daquela... Da produção de uma substância. Isso. E existe alguma maneira de você detectar isso? Algum exame ou é só uma questão clínica? Você faz como se fosse uma anamnese clínica, o psicólogo conversando, ou o psiquiatra detecta que tem essa carência, mas a carência que eu digo, a carência no organismo da pessoa. Existe algum exame para detectar isso? Existe. Exame de sangue. Isso pode ser feito. Ah, que interessante, eu não sabia. Obrigada. Era mais uma curiosidade, porque eu vi vocês falando, né, da questão de você ter a depressão por carência disso. Eu fiquei pensando se você conseguiria detectar isso de uma outra maneira, a não ser eu não sei se todas as substâncias, mas serotonina, acho que sim. Tá, obrigada. Aí a Michelle agradeceu, está saindo. Aí a Evelyn está falando aqui, eu quis dizer uma tristeza comum, ou uma mais intensa, ou depressão, como entender a diferença de sintomas, né? Então, Evelyn, primeiro, assim, sempre quando a gente vai falar em termos gerais, é bem complicado. Então, a nossa apresentação era em termos gerais, né? É preciso que a gente conheça a pessoa para a gente fazer uma avaliação mais precisa. Mas, em termos gerais, isso tem a ver com a intensidade e a duração, as duas coisas ao mesmo tempo, ligada àquilo que eu falei com ou sem motivo. Você identifica o motivo? Qual é o motivo dessa sensação de tristeza tão intensa, né? Há quanto tempo você está sentindo essa sensação de tristeza que é tão intensa? E qual é a intensidade? A intensidade tem a ver, você fica o dia inteiro com essa sensação, você não consegue fazer nada, você não levanta da cama, você não quer tomar banho, não quer comer, então tem a ver com a intensidade também dessa experiência. Então, aí ouvindo a pessoa, a gente vai avaliar com a pessoa a partir da história dela também, né? Porque às vezes a pessoa assim, ela acordava às 6 horas da manhã, no maior pique, ia correr na praia, e agora ela não consegue fazer mais isso. Então, aí é grave, né? Não é o meu caso. Deve ser o caso da Ana Luísa, por exemplo. Então, se você tem um tipo de comportamento que é mais reflexivo, de uma energia mais calma e tal, a gente vai avaliar de uma forma. Mas se você é aquela pessoa agitada, que quer fazer 1000 coisas, e de repente você não tem energia para nada, se você não está conseguindo fazer mais nada, já é uma outra intensidade. Por isso que a gente precisa conhecer cada história. E aí entender a diferença desses sintomas, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que
em todos os campos da experiência emocional, a gente tem que observar a singularidade de cada caso. Em relação à tristeza, ainda mais porque ela é uma experiência que a gente tende a recusar, então ela é mais difícil ainda de trabalhar nas suas minúcias. Né, Ana Luísa, quer falar? Professora, posso pontuar uma coisa? Uhum. Essa questão que foi levantada sobre os exames de sangue, né? Já ouvi de muitos psiquiatras que é importante fazer um exame de sangue, um levantamento de como está o seu organismo, para poder definir, às vezes, até a medicação que você vai tomar, enfim, para saber se não, para saber se está mais voltado, como eu disse, como eu falei antes, para o social, né, que talvez fosse resolvido com uma psicoterapia, ou se realmente tem então, com alguma carência no teu organismo e você precisa, enfim, repor aquilo ali de alguma forma. Sim, por exemplo, a questão da tireoide, né? Antigamente você não identificava os problemas da tireoide e você só via a expressão no comportamento da pessoa e ela podia ter um problema na tireoide, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, e isso é detectado hoje no exame de sangue, né? Então, o hipotireoidismo era muito associado à depressão e o hipertireoidismo ao que se chamava antigamente de mania, né? Então, o exame de sangue pode trazer também um esclarecimento ao que a pessoa está expressando, né, em termos de sintomas. Então, algumas pessoas estão se despedindo e outras, deixa eu ver, estão agradecendo. Alguém levantou a mão sem querer, foi a Hélida. Alguma pergunta a mais? No chat, acho que tem uma última pergunta para encerrar. Uhum. Você acha, assim, pela tua prática, que tem alguma... Você acha que as formas de abordar esse fenômeno da depressão, da tristeza, você acha que as diferentes formas de se tratar isso podem criar algum tipo de dificuldade até no próprio tratamento? Por exemplo, alguém vai dizer assim, não, é melhor tratar com remédio, o outro vai dizer, não, é melhor tratar com psicoterapia, o outro vai dizer, não, melhor é psicanálise, o outro, não, é melhor TCC. Porque, às vezes, o que você acha? Você acha que tem alguma coisa nesse sentido que precisa melhorar ou não existe? Como assim? Eu não entendi bem essas diferenças. Se existe algum tipo de, entre aspas, não de rixa, mas de abordagens que alguns digam que é melhor, entendeu? Então tem que ser aquela, entendeu? Porque, por exemplo, no caso da depressão, hoje em dia a gente tem a TCC que já ouvi dizer que dizem que é o tratamento prioritário para depressão. Acho que não sei se a OMS colocou alguma portaria sobre isso, mas tem algumas abordagens que meio que se dedicam a dizer, não, eu tenho a melhor resposta para isso. Uhum. Você acha que esse tipo de coisa, assim, existe na prática alguma dificuldade, às vezes, em cuidar por conta desse tipo de coisa, desse tipo, às vezes, de divergência, ou não sei se tem alguma divergência no campo prático? Isso remete à disputa, né, entre as diferentes orientações no campo da psicologia. O que eu acho que é uma questão de método, né? Então, se você tem um método científico, que você tem passos para comprovar uma determinada eficácia de uma prática terapêutica e que algumas linhas dentro da psicologia seguem mais no sentido até de uma proximidade com o campo da ciência médica, numa leitura de eliminação de sintomas, como o sucesso da terapia, né? E se identificam dessa forma como práticas mais efetivas para tratar determinadas patologias também ligadas a esse diálogo com a psiquiatria, né? Então, como prática científica, toda metodologia construída tem a ver com as técnicas que você usa, com a amostra que você vai utilizar. Então, isso tudo acaba sendo restrito a um grupo e ao modo como você compôs a sua pesquisa, né? Então, ela não no sentido do seu resultado final,
uma resposta universal para todo mundo, né? Então, acho que tem validade à medida que as pessoas dizem claramente como elas construíram aquele método de pesquisa, com que pessoas, né, como elas pesquisaram e que resultados elas chegaram, mas eu acho que isso é sempre uma resposta restrita a uma situação que foi investigada. Então, essa tendência a generalizar, eu tenho a resposta para a depressão, eu tenho a resposta para a ansiedade, é uma via mercadológica, sobretudo, não uma via acadêmica, científica de pesquisa, né? Porque fazer pesquisa é você estar sempre se questionando, sempre se perguntando e entendendo como as pessoas respondem às situações, e isso varia, não tem que ser sempre uma resposta universal. A outra coisa é você ter uma leitura clínica, né? Numa leitura clínica em que a metodologia não é científica, você pode ter uma experiência positiva de bons resultados em qualquer linha teórica. Então, você pode ter pessoas que vão narrar a sua experiência de terapia em linhas teóricas diversas e vão dizer que tiveram bons resultados, né? Não necessariamente de eliminação de sintomas, mas de construírem melhores respostas para as suas vidas, né? Porque essa é uma questão. Será que a gente tem que propor às pessoas eliminar completamente o sofrimento delas? E eliminar os sintomas é uma causa possível da gente propor enquanto profissionais, que as pessoas nunca mais vão ter sintomas e tudo isso que a gente propõe para retirar isso da vida delas? Acho que talvez não, né? Mas a gente pode ajudar as pessoas a viverem melhor. E nesse sentido, numa prática clínica, muitas pessoas podem ter experiências positivas e de transformação das suas vidas, e não necessariamente de remissão de sintomas. E aí a linguagem não é médica também, a linguagem é como que eu posso viver de modo mais significativo e mais saudável a partir de uma concepção construída na minha experiência, né? Não só por padrões que vêm externamente a mim. É isso que eu penso. Isso mexe comigo. Vamos lá, Ana Luísa, quer falar alguma coisa? Eu acho que você falou no final basicamente a mesma coisa que eu acho, né? Nós somos seres humanos, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem um eu. Uhum. Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, né? Às vezes uma pessoa de fato precisa do remédio, às vezes a outra precisa de metas, né? Metas pequenas, mas que comece a né? Que comece a fazer com que ela comece a correr atrás, comece a melhorar. Então, eu acho que tudo depende muito da pessoa. Às vezes uma pessoa vai se identificar muito mais com a TCC e a outra vai se identificar muito mais com a psicanálise, né? Se você for ler o início da terapia cognitiva, ela surgiu para cuidar da depressão, mas não é o objetivo final dela, né? Então, assim, eu acho que depende muito de como você identifica, como você vive aquela experiência. Porque um dos recursos que a gente falou foi, inclusive, você entender o que é a tristeza e o que é a depressão. Uhum. Então, só você sabe como isso vai agir no seu corpo e como você vai reagir às coisas que são propostas a você. Uhum. E nesse sentido é um trabalho contínuo, independente da linha que você segue e do tempo que você faz terapia, né? A terapia termina, se você usa medicação também tem um prazo para terminar, ou uma quantidade de substância também limite, e aí a sua vida continua e você continua também trabalhando. Então, é um trabalho contínuo de autoconhecimento, né? Então, alguém mais falou aqui que deu parabéns, que é profissional da educação física e acha que a atividade física e o exercício contribuem muito no tratamento da depressão, principalmente quando combinados com a psicoterapia, em casos necessários, com tratamento medicamentoso. É isso aí, vamos juntar todos os esforços e os recursos para a gente poder viver melhor, né? Aí a Camila disse que se atrasou para a aula, acho que ela foi embora para a aula, saiu correndo para outro link, outra plataforma, talvez. Aí alguém deu parabéns pela apresentação. Ah, não, eu mesmo. Ótima apresentação. Vocês viram que eu mandei aí o link para vocês da música? Veja se consegue abrir.
Não receberam, não? É no chat que você jogou? Isso. Tô mandando de novo. Ah, tá. Agora caiu aqui. Vamos ouvir a música agora? Vamos ouvir. Aí, se vocês têm o link. Se o som não sair aqui de novo, vocês têm o link. Estão ouvindo? Não está tocando Não. também? Agora foi. Mas, não, tá sem som. Ah, cada um ouve o seu, gente. Que troço chato. Essa tecnologia. E o meu fado é não ter fado nenhum. Eu vou cantar para vocês. Apresentação da Edna. Live agora da cantora. De fado. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me bem e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Gente, é claro que eu vou cortar isso depois, né? Tem que permanecer com isso. Vocês estão ouvindo a música aí? Cada um na sua? Ou não? Não, ainda não. Uma voz Ainda que não, fosse Edna. minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além de grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade. Chega, né? Já dei muito show por hoje. Aí. E o negócio não para de tocar aqui para mim. Ok, acabou. Então, é claro que depois eu vou editar esse vídeo, né? Ninguém merece. Eu acho que tem que deixar, Edna, como um mecanismo de regulação. Arrasou, Edna. Arrasou. Cantora de fado, depois dessa, depois da pandemia, eu vou me lançar. Aí. Então, gostaram da música? Quem pôde ouvir? Ó, aqui, a Jéssica, minha sobrinha, está zoando, ó. The Voice. Então é isso, gente. Acho que a intenção era oscilar. Agora terminar oscilando para alegria. Por isso que eu dei esse show. Mais alguma coisa? Está tudo bem? Tudo bem por aí? Quem eu estou vendo vários nomes, né? Se ninguém mais quiser falar, Ana Isabel levantou a mão ou é impressão minha? O Fabinho falou aqui, ó. Eu levantei, mas eu já falei. Ah, sim. A mãozinha continua levantada. Então tá bom, gente. Se ninguém tem mais nada a falar. Ah, quiser reagir, ó. Reagir é bom. Reagir é bom. Quiser reagir, dar um ok, bater palma, agradecer. Né? A Raquel agradeceu pelo show, hein? Que ela falou que ela tá melhor. Ah, sim, eu fiz você feliz, Raquel, muito bom. É muita frustração não conseguir compartilhar esse áudio, depois eu vou ter que entender como é que isso funciona. Então, valeu, né, a minha cantoria. Acho que a Edna estava falando. O Marcel riu muito da minha cara, né? Ele aproveitou, se escangalhou. Quem estava falando? Gostei, Edna, gostei, Edna. Viu? Arrasou, hein? Canta bem. Arrasei. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Sim, Agora sim. Pode falar.
Então tá bom. Então, sobre essa questão da depressão, né, e também da medicalização, atualmente, atualmente não, né, na verdade eu estou a fazer 3 anos, né, lá na Policlínica, no ambulatório de geriatria, eu me formei na UERJ ano passado, né, no bacharel, continuo fazendo licenciatura, e assim, a gente vê a importância, né, pelo menos na parte do idoso, né, acredito que não só no idoso, mas com criança, com adolescente também, enfim, o trabalho multidisciplinar, né? As várias áreas atuando ali, né? Estando envolvidas. E lá a gente tem tanto a abordagem farmacológica como a não farmacológica, ou seja, né, a partir da reabilitação, né, neuropsicológica, a partir da psicoterapia mesmo, né, do atendimento ao idoso, tentar entender o que está acontecendo, né, nessas questões de tristeza, e até porque a gente entender essa questão da depressão, né, independente da faixa etária mesmo, mas no idoso especificamente, a gente consegue entender o porquê da demência, né? E lá eles tentam tratar primeiro, por exemplo, a depressão, que pode trazer uma dificuldade de memória, de aprendizagem, para depois verificar se de fato é uma questão, né, mais cognitiva ou não. Então, assim, a depressão ela tem um papel fundamental assim, no sentido de realmente está atrapalhando ali a funcionalidade, né? Está atrapalhando o dia a dia dessa pessoa, né? Desse ser humano. Então, assim, é importante a gente cada vez mais realmente, né? Tá estudando, tá se aprimorando, né? E assim, e não dispensar nenhuma das ferramentas, né? Que a gente pode ter. A gente pode ter exatamente a psicoterapia, a gente pode ter o tratamento medicamentoso, como falaram da atividade física. Então, assim, todos esses são ferramentas, né, importantes. Um não exclui o outro, né? A medicação, a utilização da medicação não exclui a terapia, assim como a terapia não vai excluir a medicação, né? Eu acho que tudo sendo equilibrado num conjunto é fundamental para a gente ter êxito, né, no final do processo. Sim. Tá bom? Por isso... Acho que é mais nesse sentido mesmo. Sim. É muito bom ter a participação de pessoas de outras áreas também, como é bom você estar trabalhando também numa instituição que é multidisciplinar, né? A gente aprende muito por esse olhar que vem do outro profissional, né? Sim, é verdade, com certeza. Então é isso. Ouçam a música, né? E lembrem que eu sou uma excelente cantora. Podem já divulgar a minha nova carreira. Alguém está dizendo que está saindo, estou atrasado, estou saindo, então todo mundo está saindo agora. Beijinhos para vocês e até a próxima, que a próxima a gente vai fazer uma enquete para... Aliás, a gente já sabe mais ou menos o que vai fazer, mas a gente quer ouvir um pouquinho como é que vocês estão percebendo os próximos temas que a gente vai trabalhar. Então, e também fiquem atentos ao grupo focal e ao grupo psicoeducativo, quinta e terça-feira que vem. Ana Luísa, valeu, beijinho. Obrigada, Edna, beijinho. Tchau, gente. Beijo. Obrigada pela participação. Tchau, beijo, gente. Até a próxima, hein? Até a próxima.